E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Time Warp do Apenas um Tracker. Hoje nós vamos fazer uma viagem diretamente para o ano de 1992, longínquo ano de 1992, mais precisamente para o dia 27 de janeiro, quando estreava o episódio Hero Worship. É um episódio centrado no androide mais legal de Jornada nas Estrelas e dirigido pelo Patrick Stewart, o nosso querido Capitão Picard. Vamos ver como é que o Data saiu assumindo como figura de herói para um menino traumatizado? Tá no ar o Time Warp. Bom, tudo começa quando a Enterprise está procurando uma nave científica da Federação chamada SS Vico. Essa nave estava investigando um fenômeno conhecido como Black Cluster, que na tradução da Netflix é feixe negro. Bom, aí a nave desaparece, a Enterprise acaba encontrando e a nave está destruída, né? E eles descobrem que dentro da nave tem um sobrevivente, que é um menino chamado Timothy, né? E aí ele conta para a tripulação que a nave foi atacada, mas sem saber especificar por quem, se foram Klingons, Romulanos ou Brins, né? Mas daí o que acontece? O guri está preso sob um monte de escombros e é impossível teletransportar ele para dentro da Enterprise. O Data, né, com a sua força sobre-humana, acaba removendo os escombros e aí salva o menino. O menino então passa a ficar absolutamente encantado pelo Data, sobretudo por ele não ser um ser humano, né? Por ele possuir essas altas habilidades que excedem a capacidade humana, mas principalmente por ele não ter emoções. O que acontece? Então ele passa daí, né, ele se identifica com essa figura do Data, passa a imitar o Data, passa a imitar os seus trejeitos, começa a usar uma roupa parecida com o uniforme do Data e até mesmo o corte de cabelo parecido com o do Data. A questão é que o guri, ele tinha... Os seus pais trabalhavam na nave, né? Oficiais da nave. E os pais morreram no desastre, né? Morreram todos os tripulantes da nave. Então ele está muito traumatizado. E aí, para evitar sofrer, né? Ele passa a fazer aquilo que na psicanálise se chama de recalcamento. Ou seja, ele começa a reprimir as suas emoções, esconder o seu sofrimento, para que ele não passe justamente por esse sofrimento, por ter perdido os pais e pela experiência traumática de ver uma nave sendo destruída. Como é que ele faz isso? Ele tenta se tornar um androide, né? Justamente porque um androide não tem emoções. Então é uma maneira que ele encontra para lidar com esse luto, né? Para lidar com essas emoções que causam muito sofrimento com ele. É uma forma de esquecer, né, toda essa experiência traumática pela qual ele passou. Mas tem mais aí. A nave, na verdade, não tinha sido destruída por nenhuma força alienígena. A nave não foi atacada por ninguém. Ela foi destruída por uma onda gravitacional inerente a esse evento, a esse fenômeno, né, que eles estavam investigando. Então, na medida que eles aumentavam a força dos seus escudos, né, isso amplificava a força dessa onda gravitacional, que acabou destruindo a nave, né? A Enterprise, então, quase incorreu nesse mesmo erro. Ela só foi salva porque lá na ponte, né, quando a SS Vico foi destruída, estava o Timothy e ele relatou para o Data tudo que ele ouvia na ponte. Aí o Data descobriu, não pode aumentar os escudos, senão a gente vai ser destruído. Outra questão importante é que o guri, além de estar traumatizado pela morte dos pais, ele se considerava responsável pela destruição da nave, porque ele esbarrou o seu braço, né, sem querer, num dos painéis de controle da ponte, justamente no momento em que a nave era atingida pela onda gravitacional. Então, né, ele, além de sofrer pela morte dos pais, ele se considerava o responsável pela destruição da nave. Mas daí a tripulação explica para ele, não foi tu o responsável, não tem como tu esbarrar o teu braço num sistema e destruir a nave, porque o sistema exige senha, né? Então, ao entender que ele não tinha responsabilidade sobre a destruição da nave e a morte dos pais, ele faz o processo inverso, né? Ele deixa de ser o androide que ele estava se tornando e volta a ser um menino. O Data tem um papel importante nisso, porque o Data vai falar para ele o seguinte, olha, eu não me importaria nem um pouco de sofrer, de passar por experiências de sofrimento, desde que eu conseguisse bocejar ou sentir o gosto dos alimentos, ou seja, né, funções absolutamente banais de um ser humano que o Data, por ser um androide, não consegue reproduzir. Então o guri volta ao normal com isso, né? Compreende que ele tem que lidar com o seu luto, com o seu sofrimento, e aí ele faz o processo inverso, torna-se um menino novamente. O Data, como eu expliquei,
tem um papel fundamental nisso, o que é interessante porque o Data não é humano, o Data não tem emoções, ele serviu de exemplo para o guri justamente por isso, né? O menino queria ser um androide sem emoções para não sofrer, e o Data acaba conseguindo fazer com que ele se torne humano, né? E novamente, né, se torne humano novamente e passe a viver, a sentir as suas emoções. Bom, esse foi o dia então que o Data serviu de exemplo para um menino, né, que encontrou nele a saída para o seu sofrimento, e também foi o dia em que um guri, um simples gurizinho, salvou a Enterprise ao dizer o que tinha acontecido na ponte da SS Vico, e aí fazendo com que a Enterprise não reproduzisse o mesmo erro e não fosse destruída, né? O episódio é muito bom, é um dos melhores episódios de TNG, na minha opinião. Por quê? Porque ele lida com uma questão muito interessante, que é a maneira que nós tratamos as nossas próprias emoções. Os caminhos tortuosos que às vezes a gente toma para evitar o sofrimento. E ele vai dizer o seguinte: não, a gente precisa lidar com o sofrimento, a gente tem que fazer o luto quando ele é necessário, a gente tem que encarar o sofrimento que se impõe muitas vezes na vida da gente. Não temos como fugir disso, não é saudável fugir disso. A gente tem que experimentar isso e depois superar, né, com o tempo, esse luto, esse sofrimento. Esse episódio ele foi ao ar, como eu disse no início, em 27 de janeiro de 1992, ou seja, eu tinha que ter postado esse vídeo ontem, né, mas eu não consegui. Mas como é um episódio maravilhoso, eu achei importante trazer ele aqui para o canal, comentar ele um pouco. Eu espero que vocês reassistam o episódio, né, quem já assistiu, ou então veja o episódio quem não assistiu, apesar dos spoilers que eu dei aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. É um grande episódio de TNG. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, faz comentários para a gente continuar conversando ali na caixa de comentários sobre aspectos que eu não abordei do episódio. Espero vocês no próximo vídeo. Desejo uma vida longa e próspera a todos. Tchau!